Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Isso é Marcos 12:30. Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículo 30. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Este é o primeiro mandamento. O que nós vemos aqui é o Senhor Jesus pegar os mandamentos do Velho Testamento, os mandamentos concernentes à lei mosaica, à lei de Moisés, e sintetizar em dois. E especificamente nesse vídeo, eu quero tratar aqui muito rapidamente desse primeiro, que é o mais importante, é o principal. O Senhor Jesus nos manda amar a Deus de tudo aquilo que nós somos, com toda a nossa vida, uma entrega total, uma entrega completamente sacrificial. Ele manda que nós amemos a Deus com tudo aquilo que nós somos e com tudo aquilo que nós temos. Quando ele cita aqui coração, ele está se referindo às vontades, aos sentimentos. Quando ele cita alma, ele está se referindo ao intelecto. Quando ele cita entendimento, ele está se referindo à cultura. Ele está se referindo ao nosso cotidiano, às práticas que nós executamos no nosso dia a dia. E quando ele chega até forças de fato é a entrega física, é a entrega material. É tudo aquilo que nós disponibilizamos para a obra do Senhor no âmbito físico. Mas para chegar na parte física, primeiramente passa pelo coração, pela alma e pelo entendimento. Coração, alma e entendimento. E então chegamos às forças. A conclusão não pode ser outra. O Senhor nos pede uma entrega absoluta, 100% da nossa vida a Deus. O leigo, a pessoa que não pertence ao meio cristão, alguém que olha de fora, muitas vezes indaga o seguinte: mas vem cá, isso que você está falando é sério mesmo? Você acredita mesmo nisso que está aí? Você acha mesmo que existe alguém que possa seguir isso à risca? Isso é muito bonito, mas é uma utopia. É utópico, não sai da teoria. A prática disso daí é algo impossível. O leigo muitas vezes pode pensar dessa forma, o que é absolutamente normal, né? E eu concordo, é algo impossível, é algo utópico. Mas a ideia do texto não é determinar uma prática que de fato possa ser concretizada. A ideia do texto não é estabelecer um mandamento padrão com a esperança de que alguém porventura venha a obter êxito na execução dele. O texto não trabalha dessa forma. O que está sendo estabelecido aqui é um parâmetro, é uma meta. O Senhor Jesus está estabelecendo um parâmetro, ou seja, ele está colocando um alvo. Ele está colocando um alvo. Um alvo, quem já brincou de tiro ao alvo, arremesso de dardos, por exemplo, sabe que você tem que acertar o centro. Tem que acertar o centro. E muitas vezes você erra. Mas você erra tentando acertar o centro. E quanto mais você vai praticando, melhor você vai ficando no jogo, na brincadeira. Melhor você vai ficando. E, enfim, chega um momento em que os erros começam o erro começa a não ficar tão distante do alvo. Você continua errando de vez em quando, mas sempre ali, passando de fininho, raspando no alvo.
O objetivo é o centro, mas você muitas vezes não consegue chegar no centro, mas chega próximo ao centro. Esportes de alto rendimento, que trabalham com recordes, como atletismo e natação, também são uma excelente metáfora para esse texto de Marcos 12:30. Natação, por exemplo, você tem um recorde que precisa ser batido, é uma marca a ser ultrapassada. Muitas vezes, nenhum competidor, nem aquele que vence, né, consegue bater esse recorde. Muitas vezes o recorde não é batido. Mas também os competidores nunca chegam tão atrás assim do recorde, porque afinal de contas, eles se preparam e treinam para bater aquele recorde. Então você nunca vai ver um competidor que, por exemplo, chegue com 5 minutos de diferença para o recorde. Você nunca vai ver uma diferença de 10 segundos. 10 segundos já é uma diferença absurda em relação ao recorde que precisa ser batido ali. A diferença é ínfima, questão de segundos, assim, 1, 2 segundos, 3 segundos no máximo, muitas vezes milésimos de segundo. Uma fábrica, por exemplo, quem já trabalhou com produção sabe que muitas vezes a meta estabelecida por eles é quase que inatingível. É uma meta praticamente inatingível, a meta de produção. Mas por que a chefia costuma fazer dessa forma? Porque com todos os contratempos que porventura a fábrica possa vir a ter, né, ausência de algum funcionário, defeito mecânico em algum maquinário, enfim, atraso no fornecimento de matéria-prima, com todo o imprevisto que a fábrica possa vir a ter, de qualquer forma ela vai produzir muito. De qualquer forma ela vai produzir bastante. Nunca vai ser assim, um desastre, algo que se possa chamar de fracasso. Ela vai produzir muito, porque a meta estabelecida foi muito alta, então o pessoal está trabalhando a todo vapor, né? A fábrica 24 horas por dia para poder entregar os pedidos. Então, esse texto de Marcos 12:30, ele está estabelecendo um parâmetro. O que esse texto diz? Que longe da vida cristã ser uma vida hipócrita, como muita gente acha, na realidade, o cristão ele assume que erra, o cristão ele assume que peca, o cristão assume que tropeça o tempo inteiro, o tempo todo. Ninguém aqui está dizendo que é intocável, ninguém aqui está dizendo que, sabe, é perfeito. Porventura, o único que conseguiu cumprir isso daqui não foi o Senhor Jesus? Foi o Senhor Jesus, foi o único que conseguiu cumprir o que está aqui em Marcos 12:30. Só ele, e mais ninguém. Não existe ninguém que possa cumprir a risca, cumprir em 100% isso daqui. Se existe alguém que diga isso, está mentindo. E aí sim, está sendo hipócrita. Muito claramente o que nós vemos aqui é um parâmetro. Então, por mais que o crente erre, por mais que o crente peque, ele nunca vai se distanciar muito disso daqui. Ele nunca vai se afastar muito disso daqui. Porque se trata de algo gravado na consciência do cristão. Se trata de algo selado no coração do crente. Não é o que diz lá? É Efésios 1:13. Efésios 1:13. Depois que você ouve a palavra da verdade, o evangelho da salvação, então você é selado com o Espírito Santo da promessa. É um processo natural. E o leigo, mais uma vez, pode vir e dizer: tá bom, mas eu conheço muito crente, eu conheço muito evangélico que está aí na igreja e comete as maiores barbaridades, comete as maiores atrocidades. Não estou falando de pecadinho, não, estou falando de pecadão. O cara que veio para roubar, matar e destruir. Tem muita gente que pode alegar isso e de fato é verdade. Tem muito evangélico pior do que muito ímpio. Isso é uma verdade.
Mas o texto, a Bíblia aqui, ela está se referindo a pessoas que de fato tenham isso aqui gravado na consciência. E para uma pessoa ter isso gravado na consciência, só pode ser uma pessoa verdadeiramente convertida. Aqui está falando de uma conversão genuína. Está falando de alguém que de fato tenha nascido da água do Espírito. Alguém que de fato seja um adorador em espírito e em verdade. Alguém que tenha tido o coração de pedra transformado em coração de carne. O texto trabalha com a ideia de uma pessoa verdadeiramente convertida. Não está falando aqui de um mero frequentador de igreja. Não está falando aqui de alguém que simplesmente vai na igreja ao domingo porque não tem um programa melhor para fazer. Não está falando de alguém que simplesmente tem uma carteirinha de membro. Está falando de alguém aqui que pode ir na igreja, que pode frequentar a igreja, que pode ter seu ministério na igreja, mas que, antes de tudo, tenha tido uma experiência pessoal com o Senhor Jesus. Tenha tido aquilo que nós chamamos de um novo nascimento. Ou seja, atravessou um período de transição, um processo no qual o homem que gostava do pecado, o homem que apreciava o pecado, morreu. E nasceu ali um homem que passou a elogiar o pecado, que não deixou de pecar, porque habitamos um corpo cuja toda a parte orgânica nos impulsiona a pecar. Trata-se de um corpo atingido por uma natureza caída, fruto do pecado adâmico, o pecado original. Então, enquanto nós habitarmos nesse corpo, nós não podemos parar de pecar. E aí ele se faz tão necessário o sacrifício do Senhor Jesus por nós. Porque a partir do momento em que nós o tomamos como o único e suficiente Senhor e Salvador das nossas vidas, então, é o que a palavra declara, nós somos santificados. E aí eu já aproveito para desmistificar uma outra coisa que muita gente entende errado. É essa questão da santidade. O crente se acha santo. O crente se acha santo. Não, eu não me acho santo. Eu sou santo. Eu sou santo. Mas deixa eu explicar uma coisa. É o conceito de santo diferente do santo que foi muito popularizado pela Igreja Católica. A Igreja Católica, ela popularizou um conceito de santo que é completamente diferente do santo que está aqui na Bíblia. O que é o santo católico? É uma pessoa que, enfim, tão perfeita quanto Jesus Cristo, podemos dizer assim, morre e continua e começa, às vezes continua ou às vezes começa a produzir milagres. Alguns desses santos católicos, segundo a Igreja Católica, produziam milagres em vida. Outros só começaram a efetuar esses milagres depois de mortos. De qualquer forma, foram pessoas ali que tiveram uma vida ilibada, segundo a historiografia católica, aquelas pessoas assim, num patamar inatingível, pessoas especiais. E dentro desse conceito de pessoas especiais, é realmente complicado você chegar, bater no peito e dizer, eu sou santo. Mas no conceito bíblico não. No conceito bíblico, quando você diz assim, eu sou santo, o que você está fazendo é reconhecer aquilo que o Senhor Jesus fez por você. Porque eu sou santo não por mim, não por qualquer obra que eu venha a fazer ou deixar de fazer, ou que eu já tenha feito ou deixado de fazer. Eu sou santo porque o Senhor Jesus se sacrificou por mim. O sangue dele vertido na cruz do Calvário é que me santificou. Foi aquele sacrifício. Eu tenho aqui alguns textos. Vamos em 1 Coríntios 6. 1 Coríntios 6, 11. 1 Coríntios 6, 11. E ao que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Então fica muito claro, Eu fui santificado, eu fui lavado, eu fui justificado.
Eu não me fiz santificado, eu não me fiz justificado, não me fiz lavado. E isso é graça. Graça, a palavra graça significa favor imerecido, um favor que eu não mereço, mas que ainda assim é feito por mim. Esse é o verdadeiro conceito de graça. É um dom gratuito concedido por Deus aos homens. Gratuito, está aí para todos, está à disposição de todo mundo, está à disposição de todos. Basta que você seja obediente à palavra de Deus, que você se torne um seguidor do Senhor Jesus Cristo. E é a melhor coisa que você vai fazer na tua vida. Eu não conheço ninguém até hoje que tenha dito assim: não, eu me arrependi de ter me tornado cristão, eu me arrependi de ter seguido ao Senhor Jesus. Isso não acontece. Isso não acontece porque, primeiro, que é um processo natural, né? Primeiro, que é algo que não é alguma coisa que você mesmo põe na tua cabeça. Não, agora eu tenho que seguir Jesus. É algo natural, é espontâneo. É algo realmente espiritual que acontece dentro da pessoa. E segundo, que as alegrias são muito maiores do que as tristezas, né? E as tristezas, inclusive, são um sofrimento que, quando por amor a Cristo, quando se trata de um sofrimento devido às privações que a vida cristã exige, é um sofrimento que traz junto a si a promessa de um prêmio na eternidade, de uma premiação àqueles que chegarem ao paraíso, àqueles que chegarem ao trono do Senhor. Então, seria loucura alguém chegar e dizer: ah, não, eu me arrependi, a não ser que nunca tenha sido convertido. Aí sim, né, a pessoa se enganou, pensou que alguma vez foi convertida e na verdade não. Talvez tenha estado ali a um passo da conversão, ficou 30, 50 anos numa igreja, pensando que era crente, mas na verdade nunca foi, né? Era um mero entusiasmo, uma mera empolgação humana e, enfim, não foi algo, né, vindo de dentro para fora. Eu tenho um outro texto aqui, Romanos 5,18. Romanos 5,18. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Então fica muito claro, né? Fica muito claro que a justificação, a santificação que nos torna salvos, né, que nos torna filhos de Deus, é algo que independe de nós. Na verdade, a única coisa que nós fazemos nisso tudo é reconhecermos o senhorio, reconhecermos a divindade e reconhecermos a nossa total dependência de Deus mediante o Senhor Jesus Cristo em nossas vidas. A única coisa que a gente faz. A única coisa. E mesmo assim se trata de um processo, né, efetuado através do Espírito Santo dentro de nós. Essa palavra daqui é viva. Essa palavra aqui é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. A mensagem é essa. Deus abençoe e até a próxima.